Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a turminha chegar e vamos para mais uma live. Tudo bem, Ernesto? Camila, André, meu querido Jorginho. Hoje nós temos um convidado que é o Jorginho. Vai ser muito legal. Me aguardem, tá? Jorginho, já vou chamar você para entrar. Só um segundinho. Vamos esperar essa turma chegando aí. Boa noite, Jordana, Sávio, André, minha querida Pamela Aquino, Lu, Paulo, oi Jordana, Flávio, boa noite, professor Jorginho, João, Augusto, Caliane, Rafaela, Camila, Giovanni. Boa noite, gente. Ângelo, negócio é o seguinte, nós tivemos cada pergunta sensacional que fica complicado, né? Responder tudo numa noite só. Então já tem assunto aí para a próxima semana, né? Ó, o professor Edno falou assim, olha, e de quanto em quanto tempo eu devo fazer o longão, né? O Gu Futsal, qual é o volume semanal, né? Coisas da SA, como aprender a correr sem ter que parar o tempo todo por causa de inflamação no corpo. Olha que questão interessantíssima. Periodização para fundistas, daqui a pouco o Jorginho vai falar para nós sobre isso. Olha, essa aqui eu adorei, tá? Do físio Gilson Marques. Existe tênis ideal para quem deseja começar a praticar ou seria um mito, né? Tá na moda falar de tênis, gente, né? Como ajustar descanso, treino de fortalecimento e distribuição de corrida para alunos que treinam 7 dias? No meu caso, eu treinava 7 dias. Quer dizer, eu treino ainda 7 dias. Olha aí, ó. Eu treino 7 dias por semana, né? Obviamente, muito menos do que eu treinava anteriormente, etc. Mas, na verdade, o segredo é você treinar, né? Eu vejo aí muitas assessorias falando assim, olha, você não pode treinar todo dia. E eu falo assim, treine todo dia, principalmente se você está mal condicionado. A Franciele vai fazer o primeiro 21K. 21K é uma coisa deliciosa de fazer, tá? Porque você corre no ritmo de 5 mil, de 10 mil, só tem que fazer isso, né? São 4 vezes 5 mil e mais um pouquinho, né? Então é um negócio interessantíssimo, né? Bike conta como fortalecimento? Essa é uma outra questão fantástica. Períodos de base, Jorginho, vai prestando atenção aí nas perguntas, né? Do outro Jorge, hein? Período de base, foco na força, devo apenas reduzir o volume ou a velocidade dos tiros, tá? E a famosíssima dor, né? No lado direito. Dizem ser respiração errada. Muito boa questão. E o Franco Aguiar perguntou da questão do treino de força, tá? Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Obviamente tem perguntas interessantíssimas e eu vou já chamar o Jorginho aqui, tá?
Jorginho, já chamei você, bicho. Aparece aí. Olha aí. Boa noite, Sérgio. Tudo Boa bom? noite. Tudo bom, mestre? Jorge, primeira coisa, da onde você é? Eu sou de Petrópolis, região serrana, aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou no Rio de Janeiro e brevemente retornando para minha cidade natal, né, que é Petrópolis, possivelmente morando lá em Itaipava. Enfim, a gente está nesse processo aí. Beleza. O que que você faz no atletismo? Conta aí para nós. Então, então, professor, Ó, chamar foi você de atleta. Sérgio. Ah, Sou ex-atleta, né? Aí ex-atleta não, porque a gente não deixa de ser atleta, né? A gente carrega isso para a vida toda. Corro desde 12 anos de idade, ingressei na minha cidade na equipe chamada Pé de Vento, onde eu tive o mestre Henrique Viana, onde conheci, né, e treinei com Ronaldo da Costa, Luiz Antônio dos Santos, aquela turminha. a turminha toda que você bem conhece, a nível mundo, né? Então eu entrei num grupo que eu não sabia onde eu estava, depois que, com o passar dos anos, eu fui saber. E a partir daí eu me apaixonei pela corrida de rua, é, passei a ser coach, né? O professor Henrique é head coach do time. E aí me graduei em educação física, várias especializações, cursos, tudo que envolvia treinamento e performance de corredores de longa distância. Eu fui em busca, né, de conhecimento, até que, através do professor Antônio Carlos Gomes, que elaborou o curso do COB, né, da ABT, onde você faz parte também, né, professor? Tive a oportunidade de fazer parte da primeira turma da ABT, onde nós nos conhecemos lá, e com isso eu tive a oportunidade de ir para a Itália, durante o curso do COB a gente teve os estágios internacionais. E aí eu fiz amizade com o professor Renato Canova, que revolucionou o treinamento da maratona no mundo. E com isso fui fazer estágio com ele na Itália e depois fui parar no Quênia. E hoje, até hoje, eu permaneço em contato com ele, né? Como eu permaneço em contato com você, né? Com várias outras personalidades dentro do mundo acadêmico e prático, né? Porque você é um cara que eu sempre admirei você sabe bem disso. Você, como o professor Antônio Carlos Gomes, o Jefinho, né? Enfim. Me conta um negócio. Você treina alguém? Então, atualmente eu treino um grupo de atletas, inclusive um aí do Paraná, o Alessandro, né? O Robson Craque, Pereira, e craque, atualmente craque. recentemente aí o Daniel Ferreira do Nascimento, que é um Quem que é fenômeno. esse? Daniel Ferreira do Nascimento, o Danielzinho, né? Acabou de correr 2 horas 6 e 11 em Gente, presta Valência. atenção. Quem que esse cara tá treinando, tá? O cara correu quanto a maratona? Que eu tô aqui. 2 horas, Perdi a respiração aqui. 2 horas 6 e 11, né? Duas E, horas, 6 e 11. Só isso. na verdade, assim, é um processo, não é só o Jorge, né, que chegou a fazer isso, né? Na verdade, o Daniel, ele já veio de um processo de trabalho. Eu entrei nesse trem aí, né, para poder, de alguma forma, estar contribuindo, né? Fui escolhido por ele, né? Seja bem claro isso, né? Ele me escolheu como poderia ter escolhido qualquer pessoa no planeta, né? E eu agradeço a oportunidade a ele, né, por acreditar no meu trabalho de anos já. E vamos seguir trabalhando, né? Tentar Qual que é a performar meta? aí. O Danielzinho vai correr a Olimpíada, né? Não, o foco ciclolímpico, né? 2024, 2028 e 2032 em Brisbane. Ah, nós estamos falando em 3 ciclos olímpicos ainda, tá? Sim, Mas o sim. que que ele vai fazer em Paris? Então, Próximo ano. Paris a maratona, né? A prova dele, que o Daniel ele já treina desde muito cedo, né, professor? Então ele já tem aquela Certo. base dele.
das escolas de formação, né? E com isso ele já foi preparado para a maratona, né? Então hoje, apesar dele ter uma joviandade, ele é jovem, né? De 24 anos, mas o lastro de treinabilidade dele é muito grande, né? E a mentalidade dele, a maratona escolheu ele, né? Com Então, certeza. isso foi muito importante porque geneticamente ele é pronto, né? Ele já está pronto. E a prova escolheu ele, né? Então, assim, se apaixonou pela distância. Você vê que falar em treino de maratona para ele é como se fosse correr, se treinar para 10 mil, né? Então, Passear no é parque. impressionante. É passear no parque, Que literalmente. espetáculo. Então, gente, a gente fez essa introdução aqui só para vocês entenderem quem que é o cara que está aí, ó, tá? Né? Uma experiência prática violentíssima, um cara que se preparou no sentido de conhecer a teoria do treinamento, né? E então nós estamos aí com uma pessoa realmente e que está treinando alguns dos melhores corredores do Brasil, só isso, né? Então eu queria dizer para você que é um prazer muito grande estar com você, tá? E, e vamos responder a pergunta desse povo aí, tá? Gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem que o Jorginho aqui responde, tá? E, Sérgio, só um adendo, né? Ah, Eu estou mestrando na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E eu acho que é uma experiência para quem é da prática, para quando você vai vivenciar a ciência, né? O horizonte é outro, né? Então, eu sou grato a essa oportunidade que eu estou tendo agora, e isso não desmerece a minha prática, né? Mas eu vejo que muitos treinadores que têm um conhecimento enorme no nosso país, eles tinham que buscar essa formação, né? É que o bate-papo que a gente teve, né? Então, é, é muito legal a gente estar aqui hoje batendo esse papo. Eu agradeço a você, viu? se a gente pensar, por exemplo, na verdade, é, não necessariamente no trabalho que você está fazendo para o mestrado, mas aquele espírito de dúvida que você adquire, né? Uhum, A gente uhum. passa a duvidar mais. Quanto mais a gente estuda, a gente fala, nossa, esse troço aí tá, né? Gera várias perguntas, né, na nossa Será que cabeça, é né? assim mesmo, né? E a gente pode dizer hoje com tranquilidade que a gente sabe muito pouco, né? Sobre o treinamento de fundo, tem muita coisa para ser estudada, né? E a gente não consegue explicar tudo. E essa que é a beleza da coisa, é realmente estudar o tempo todo, né? E não parar nunca. Isso que eu falo para todo mundo, para os meus alunos, falo assim, olha, continue estudando que tudo vai dar certo, né? E obviamente, você está ligado com a atividade prática é essencial. Não existe, Sim, né? É uma pena, às vezes, a gente ver o pessoal se distanciando, né? É, eu acredito, você falou uma coisa importantíssima. Nós não somos ex-corredores, nós somos corredores. Eu adoro quando eu vejo no Instagram, por exemplo, uma senhora aí de 50, 60 anos, ela se autodenomina atleta. E é isso que ela é mesmo, é atleta, né? sim, Ou sim. seja, nós somos atletas, né? A gente faz atividade física, você correu de manhã, eu corri de tarde, e vamos embora, Exatamente. Exato. E né? trabalhamos o dia inteiro, fizemos nossas coisas pessoais e estamos aqui hoje ainda fazendo a live. É isso mesmo. Puxamos um ferrinho, né? E assim vai, né? E eu falo para as Né? pessoas, façam aquilo que vocês gostam. Pode fazer que nem a Ana, que gosta de pedalar, né? O outro gosta de dançar, o outro gosta né? É, puxar um ferrinho, né? Espetacular. Muito bem, vamos lá. Gente, vocês podem ir deixando suas perguntas que nós vamos tentar responder, né? Mas antes disso, vamos falar assim do longão.
que você acha do longão? Fala aí para mim. Que eu acho do longão? Eu acho que todo mundo devia fazer o longão. Dentro da sua alimentação, né? Claro, da sua individualidade biológica, né? O longão ele pode ter 5 quilômetros e o longão Exatamente. pode ter 35, 40 quilômetros, né? Exatamente. Cada um tem o seu longão próprio, né? Dentro daquilo que está predisposto a fazer, né? E nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque daí já cai na questão belíssima da Coisas da Sá. Ela fala assim, como aprender a correr sem ter que parar o tempo todo por causa de inflamação no corpo? Olha, Processo inflamatório. o que está acontecendo com você, né? Eu não sei se você está aí, tal, mas é o seguinte: tem uma palavrinha chamada adaptação, né? Ou seja, se você quer fazer o longão, né? Você não está acostumado com ele e você quer fazer, você está correndo 5 quilômetros todo dia, de repente você quer correr 20, vai dar problema, é ou não é? Exatamente. Uma coisa que a gente observa muito, né, Sérgio, é a questão da. Você dá o estímulo, né? A pessoa foi e correu. Vamos imaginar que a pessoa fez um longo, né, ali de 28 quilômetros, né? A gente tem aquele processo de adaptação, de voltar, né, a restaurar, né, toda a questão fisiológica ali. Isso leva de até 21 dias, dependendo do estímulo que você está fazendo, né, em alguns casos. Né? Você vê, o glicogênio leva aí cerca de 24 horas aí para poder estar restaurando e ter um equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então as pessoas têm que entender que, fazendo uma analogia, né, já que a gente está falando muito em vacina, né, ultimamente, eu vejo o treinamento como uma vacina, né? Você toma a vacina, o organismo ele tem aquele tempo para ele poder fazer o efeito. Então, se você aplica muita vacina todos os dias de largas, né, dosagens, você vai afundar, porque o seu organismo vai ter tempo de regenerar. Então, as pessoas têm que entender a fisiologia, né? Renegam muito, né? A gente agora, falando mais para os professores, né? As pessoas renegam muito isso, é adaptação. Eu enxergo o meu treino hoje, ele é extremamente voltado para adaptação constante. Porque Sem dúvida. você imagina várias competições durante o ano, dependendo do nível do atleta, se deixar, você compete de 15 em 15 dias ou quase todo final de semana, né? Então, dependendo do nível. E é questão financeira. Então, o que acontece? Você tem que saber jogar com toda essa programação e aí entra a questão da adaptação, né? Às vezes você Deixa vai para eu... uma. Pode Oi. falar. Às vezes você vai para uma competição, aquela competição às vezes nem é a principal, né? É a secundária, que ela vai te servir como auxílio para a prova-alvo, né? Então, até isso a gente tem que pensar, né? Olha só, pergunta. Bom, antes disso, Marcinho, boa noite. O Henrique está falando assim: minha dúvida é em relação ao grande número de corredores que estão sofrendo lesões, canelite, calcâneo, joelho, quadril. Quais as principais causas e exercícios que podem auxiliar no fortalecimento específico? Muito bem, vamos responder essa pergunta, tá? Primeiro, eu quero que vocês adivinhem. Escreve aí o que eu estou tomando agora, hein? Vamos ver se adivinha. Mas, gente, por que que acontece lesão, tá? Eu vou dar o meu palpite aqui, depois o Jorginho trucida, né? A lesão, o pessoal está perguntando de fortalecimento, blá blá. Ó, é claro que para uma pessoa normal, recreacional, eu sempre vou recomendar corrida e treinamento com força, flexibilidade, aquele pacote completo, tá? Agora, por que que você tem canelite? Por que que você tem ali fascite, qualquer outra it aí? Uma razão muito simples: excesso de quilometragem. Você vai lá para cima muito rápido. Tem que ter calma, progressão, tranquilidade.
né? Não vai na dos outros que você vai se dar mal. Jorginho, fala aí. Erro de treinamento. É, Erro de treinamento. erro de carga, né? Erro de carga, erro de treinamento, princípios do treinamento, adaptação, continuidade, Princípio da né? Você, progressão. progressão, e tem que ler lá os princípios, né? Vai lá no Google, joga lá princípios do treinamento Ou e começa a então, ler. tem uma coisa mais simplória aí, né? E melhor ainda. Faça o meu curso completo de corrida, Perfeito, é melhor baratíssimo. ainda. Vai subir o Melhor preço, hein? ainda. Melhor ainda. Vai para 30 aulas esse ano, né? Mas, Jorginho, como é que eu sei que a coisa tá ficando complicada para mim? Entendeu? Por exemplo, como que eu sei, né, se a carga que eu fiz hoje é excessiva? Então, Sérgio, eu vou falar da minha praticidade, né? A gente tem que ter o controle, né? Hum. Tem que ter o controle, né? Você tem que saber a distribuição de cargas. Primeiro, você fazer uma boa anamnese com o seu aluno, seu atleta, enfim. Já começa por aí. Você tem que saber de onde que ele vem. Então, eu digo que a maior parte de investimento tem que ser na avaliação inicial. Avaliação de saúde do atleta, né, de que ele já fez de treino, se ele já pedala, se ele já nada, se ele veio de jogador, corria, ou se ele jogava futebol, e aí você começa a entender o que ele suporta de carga. E aí você faz aquela distribuição semanal, né, de acordo com o objetivo da pessoa. Vamos supor que a pessoa é iniciante, você bota ela para caminhar, por exemplo. Faz a caminhada, não tem problema você botar a pessoa para caminhar com estímulos, né, de caminhada, né? Seja fraco, moderado, forte, a pessoa pode caminhar, trotar, e aí você vai gerando a adaptação. O que Ou seja, as pessoas querem antecipar um processo de adaptação. Quer tirar o cara, a pessoa dos 5 quilômetros, até quer atacá-la para correr a meia maratona daqui a 2 meses. Isso não existe. Aí a pessoa vai fazer o quê? Lesão, canelite, né? Lesão articular, joelho, e aí vai encerrar a carreira, aí vai botar a culpa em quem? No profissional. e aí você tocou num ponto fantástico. Por que que o pessoal migra muito dos 5 e 10 para maratona e às vezes até ultramaratona? Modismo. 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 E isso eu coloco muito a culpa, não é nem É do. o desafio. A culpa não é nem às vezes, Sérgio, do atleta, mas do profissional que está prestando serviço ou treinando a pessoa, porque ela tem que ter respaldo científico para dizer não é a hora de você ir. Eu, por E, exemplo, eu treino amadores também. Às vezes acontece de as pessoas me procurarem, eu cobro por isso, porque eu estudei para isso, me preparo até hoje, continuo estudando. E a primeira coisa que eu digo, você vai ter tempo para poder chegar naquele objetivo. Eu não vou te fazer resultado em 2, 3 meses. O meu processo é a longo prazo. deixa eu falar uma coisa para vocês. Interromper o Jorginho aqui. Pelo amor de Deus, segue esse cara aqui. Não perca tempo, tá? É, e ele lá tem um link no site dele, onde ele dá, tem lá uma paginazinha onde ele fala tudo que ele faz. Então, se inscreve, né? Siga esse cara e acabou a conversa. Pronto, tá? O Físio Tavares, Físio Fê Tavares, quer entrar? Você quer entrar, Físio Fê Tavares, né? Para falar um pouquinho para nós sobre a reabilitação, tá? Se você quiser dar uma alô lá para nós, que eu já coloco até aqui, ó. Ó, vou pôr aqui, hein? Quiser entrar, tá? Já tá liberado. Ah, não quis entrar. Tudo bem. Gente, o negócio é o seguinte. É, o Jorginho falou do monitoramento. Ou seja,
E eu gosto de usar o termo seguinte: a dor é sua amiga. Ela está falando assim: para, meu filho, não insiste na dor, tá? Então, se você estiver sentindo dor, o negócio é recuperar. Nós temos que. Nós vemos aí muita gente prescrevendo exercício, prescrevendo assim: olha, você vai com a planilha de treino, mas a gente erra. Eu erro, todo mundo erra. Nós não fazemos uma planilha de recuperação, não é verdade? Sim, com certeza. Eu falo assim, por exemplo, você vai ter oportunidade de conhecer o Robinho e o Alessandro, né? Que você vai avaliar eles aí Dia em. 23 de março, vamos fazer ao vivo. Que tal? Tá ótimo, ótimo. Então, aí o que acontece? Apesar dos dois treinarem comigo, existe um momento que não é igual e nunca vai ser igual na planilha deles. Porque existe a individualidade dos dois. Às vezes o objetivo vai ser alcançado, mas o processo de construção é diferente. Por que disso? Porque às vezes eu uso dessa forma, né? Eu dou uma carta na manga para os meus atletas. Então, na hora que eles percebem que organicamente eles estão cansados, eles tiram um dia de folga. Isso já é um processo educacional que eu tenho com eles, com o Alessandro, com o Robinho, com qualquer um. Então, Só pergunta: quantos treinos esses caras fazem por semana? período de maratona, de preparação maratona, eles chegam a alcançar 180 semanal. Mas em quantas sessões? Então, de segunda a sexta, 2 vezes por semana, sábado e domingo, um período só. Treino 2 períodos, né, de segunda a sexta, e sábado e domingo, um período só. Nós estamos falando Então, de isso, 12 treinos por semana. isso. E aí você vai distribuindo isso ao longo dos ciclos. Então, as pessoas acham que, mesmo os atletas de elite, de performance, você tem que ter tempo de preparar. Então, às vezes demora 6 meses, né, até você chegar no período especial, período específico de preparação para a maratona. Então, você tem que vir numa construção, E né? a... Beleza. Desculpa te interromper. Pode falar. Não, não, mas é a construção Daí, para você chegar na preparação, né? e daí, vamos lá. Estamos chegando aonde a gente queria, né? Você viu aqueles dois artigos lá, né? 80-20 ou piramidal ou é, é, treinamento de limiar. Antes de eu passar a pergunta para você, eu vou esclarecer para o pessoal o que é isso, tá? Obviamente existem aí muita gente falando de zonas de treinamento e tal, né? E saíram dois artigos. Quem quiser depois manda uma DM para mim, uma mensagem pelo Instagram mesmo. E eu vou mandar para vocês dois artigos que saíram agora, semana passada, muito legais, aonde se criou uma controvérsia aí, muito bacana, já foi arranjada. Um grupo de autores falou que defende o 80-20 e o outro grupo, do qual, né, bom, não vou falar nada, mas fala assim, olha, não é bem 80-20, vocês estão enganados, né? Vocês fizeram a pesquisa errada. A questão, então, na verdade, o 80-20 seria 80 em ritmo moderado e 20 em ritmo intenso, intervalado. Existe o piramidal, onde você tem lá em cima o intervalado, no meio o treinamento para tempo, corrida para tempo, e embaixo a corrida lenta, tá? E o trâmite limiar, onde você passa a maior parte do tempo correndo para tempo, né? Eu, particularmente, né, treinei muito mais, muito mais trâmite limiar, porque a gente sempre estava ali em cima, né, dando cacete ali.
E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que que você faz na sua prática hoje? Sérgio, a fisiologia ela não pode ela não pode estar fora, né? Então, assim, é treinamento de limiar, né? Você tem que fazer limiar, porque mais o limiar com a individualidade, né? O que que é Então, isso? Linear com individualidade. a individualidade, por exemplo, você vai avaliar o Robinho, né, e o Alessandro agora. A gente vai ter um resultado de cada um, Olha o que ele está basea- falando, gente. baseado no que cada um der a resposta para mim, eu já vou saber como dinamizar as intensidades dentro da periodização dele, para que ele possa atingir um objetivo neste momento. Então a gente vai conduzir toda a sobrecarga dentro, alinhado com a intensidade, né, para poder atingir o objetivo. Atingir o objetivo, descansa, planeja de novo, faz novamente teste e vamos seguindo. Processo constante de adaptação, mas trabalhando com zonas de limiares. E uma coisa, Sérgio, apesar de que a gente usa o limiar, né, tudo, mas o importante é você dominar vários tipos de periodização, né? Não existe, acho que, a melhor. Existe a que a melhor se adapta para o atleta naquele momento que ele está vivendo da carreira dele. Por isso que você tem que estudar tudo, Não, porque a adaptação está constante, entende? e o que você está falando é fundamental pelo seguinte: você pega um atleta que está acostumado a rodar é quilometragem, Uhum. e daí você traz ele para a pista, tá? E ele não tolera o treino. Ele Não. demora 6 meses, 1 ano, 2 anos para entrar num ritmo e talvez nunca para entrar num ritmo Ó, vou de te falar intervalado. uma coisa. Eu vou te dar um exemplo agora. Até o Alessandro postou o treino dele, né? Ele fez um 3.000, 2.000, 1.600, agora 800 e 400. Foi o melhor treino da vida dele. O melhor treino da vida dele. Depois de treinar vários anos, ele voltou a treinar comigo 2 anos, né? No final da pandemia, ele voltou a treinar final de 2020 ali e tal. E a gente veio construindo até agora. Então eu estou falando de 2 anos para ele poder voltar a performar o melhor treino dele num 3.000, 2.000, né? A escada decrescente ali. Ele E fez, é um cara que já está com idade, né? para quanto que ele correu 3.000? Só para o pessoal ter uma ideia. Ele correu 8,52, né? Claro que ele tinha outras distâncias para fazer depois. Aí ele correu 5,52. Eu sei que o intervalado dele, que foi o 500, ele correu para 1,25. Isso com pausa ativa, né? De 2 minutos entre cada estímulo. Bacana, hein? Né? É, uma coisa que o meu técnico gostava muito é fazer pirâmide, né? Então, Pirâmide. Eu uso também 1.000, 2.000, pirâmide. 3.000, 2.000 e 1.000. É, Né? eu faço essa, faço a Bruto. decrescente, faço a crescente. É. Porque é a questão da variabilidade, né? Eu não gosto muito de você fazer simplesmente toda semana tá repetindo. Eu crio variabilidade dentro do próprio objetivo fisiológico, né? Se eu estou trabalhando potência aeróbia, eu trabalho potência aeróbia, mas com variabilidade de estímulos dentro da potência aeróbia. Muito bacana, gente. Né? Interessantíssimo isso aí. Tá? Muito bem. A gente já falou um pouquinho de volume semanal, tá? E a questão do Gu Futsal, ele quer saber sobre volume semanal, né? A gente pode dizer o seguinte, que tudo depende do indivíduo, como o Jorginho colocou muito bem para nós. Você tem que conhecer a pessoa, tá? E realmente começar num ritmo mais tranquilo, talvez seja mais interessante do que o tal do desafio. Deixo, né? Para começar, eu não gosto da palavra desafio, né? As pessoas
realmente elas tendem a fazer coisas que elas não deviam, né? Sérgio, eu lembrei aqui, existe um fator, eu não sei, eu esqueci o nome do autor, né, que é da escola alemã, que eles colocam o 2,5 período de base e 1,5 por período especial, né? Então, por exemplo, se você vai correr uma prova X, né, está se preparando lá, vamos supor, vai correr 1.000 metros, vai fazer uma avaliação no período de base, né? Você multiplica 2,5 vezes os 1.000 lá, 2.500 seria o volume total. Né? E para o período especial, você pegaria 1,5 e multiplicaria lá pelo 1.000, né? Que seria 1.500 lá. Então, aí nisso você distribuiria durante uma semana, né? Por exemplo, assim, só para ter um norte. Claro que aí existe escola americana, né? Você pega lá Joy Vigil, né? Costio, né? Que tem toda uma cientificidade. Então, você tem que, acho que a dica que eu dou para as pessoas entender a história. Primeira coisa. Eu recebi essa dica, né, do Canova. Ele mostrou a biblioteca dele assim na casa dele, coisa assim de louco. Meu filho, no dia que você tem que estudar a história, porque muitas das coisas, o treinamento não mudou, só mudou o nome. Então Ah, você tem sem que entender dúvida. um pouco, né? Você tem que entender a fisiologia e a história do treinamento. E aí você vai construindo o seu modelo. É, É assim que eu a, cheguei até hoje. a fisiologia do exercício, uma coisa que tem que deixar muito claro para as pessoas é o seguinte: a fisiologia do exercício, ela é uma ciência com um objetivo muito básico: fazer a gente errar menos. Porque treinamento esportivo é uma arte, tá? E, na verdade, a ciência ela dá uma fundamentação, fala assim, não faz isso, vai dar ruim, não faz aquilo que vai dar ruim. Mas, basicamente, não existe uma diferença, por exemplo, entre correr 4 quilômetros e correr 5, né? É uma escolha que o técnico tem que fazer, assumir, e, obviamente, como você colocou muito bem, né? Você colocou perfeitamente, você tem que monitorar as respostas do seu atleta, tá? Quanto menos você conhece ele, mais você tem que monitorar. Por quê? Para errar menos, né? Ou Sim. seja, ele vai te dizer, olha, eu tô com dor, você sossega. Boa noite, Ó, meu querido professor Mário Pozzi. Queridão. Fala aí, Jorginho. Sérgio, eu vou te falar vou falar uma coisa que eu uso. Eu criei uma planilha, na verdade, no Excel, né? No Google Forms, né? Que tem lá as planilhas que você cria. E aí o que eu fiz? Eu não criei PSE, né? Eu botei lá uma escala do PSE também. E criei, você está falando da questão da dor, eu lembrei que eu boto um score. Naquele dia do treino, se ele sentiu muita dor, não sentiu dor, se está motivado para treinar. Então, eu acabei desenvolvendo uma escala que envolve a questão emocional, né? Da percepção dele daquela sessão de treino do dia. Então, ele dá a nota ali para cada questão dessa. E aí, na hora que eu bato o olho, assim, em qualquer momento do dia, eu pego meu celular, abro, né? Porque tá automático. Na hora que ele preenche lá, já aparece para mim. E aí eu vejo, pô, esse cara aqui tá alguma coisa errada. Aí eu pego e ligo para ele. Na hora. O que está acontecendo? Tem que mudar o treino? Porque muitas das vezes o atleta, aquela questão de suportar a dor, eu trabalho em cima de 3 pilares: saúde, o treinamento, né, e a inovação. Inovação que é a tecnologia, né, as ferramentas que podem estar nos auxiliando, né, a Planilha. pesquisa, planilha, né? Então, isso tudo. Porque se você não tiver saúde, você não vai poder exaurir nenhuma capacidade física do seu atleta. Isso desde o amador ao alta performance. Saúde. A saúde, quando eu parei de correr em alta performance, eu continuei correndo por saúde. Mas eu sou atleta. Eu tenho a minha disciplina, né, meus hábitos, que eu vou levar para a minha vida toda e prego isso para todo mundo. Simples Né? assim. Continuidade.
simples, não tem segredo. Então as pessoas ficam complicando demais, Sérgio, sabe? Demais as coisas, uma coisa tão simples que é o controle, né? O que você está falando aí, você vai falar muito bem no seu curso. Recomendo as pessoas que estão aqui fazerem, né? Enfim. Mas eu fiquei interessado nessa planilha aí. Você tem lá no teu site lá? Então, eu tenho isso para quem começa a trabalhar comigo, né? E eu começo, a gente disponibiliza, que é uma coisa muito individualizada, né? É, mas É uma coisa muito. é uma coisa que as pessoas gostariam, os técnicos aqui, os coaches, gostariam de ter essa experiência numa planilha. Olha aí, pensa aí. Sim, sim. Eu penso assim, Sérgio, cada treino é um projeto. É um projeto. Eu trabalho, eu penso dessa forma, por quê? Porque o treino tem que adaptar a pessoa, não a pessoa se adaptar ao treino. Porque muitas das vezes você trabalha você vai treinar um empresário, ou você vai treinar um atleta de performance, ou você vai treinar a pessoa para emagrecimento, né? Vários tipos. A pessoa tem um sonho de completar a maratona de Nova York. Eu tenho que conduzir ela para que ela termine o sonho, conclua o sonho dela e depois vai passear em Nova York. Tem que estar bem, né, para poder passear depois. Então é Esses muita dias, responsabilidade. e tem outra coisa bacana que é o seguinte: esses dias atrás, um menino que fez especialização comigo, inclusive, ele me pediu um treinamento para o TAF. Eu falei, Olha ué, só, é isso aí. É eu isso falei, aí. mas você sabe tudo que tem que ser feito, né? Daí ele falou assim, pois é, mas eu queria uma visão de fora. Então, gente, isso aí é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós mesmos não conseguimos entender muito bem o que está se passando conosco. Então, é fundamental a presença do técnico, é fundamental a presença do treinador ali, que vai falar assim: olha, experimenta isso, vamos tentar aquilo, né? E assim por diante. Ou seja, vai ajustando o treinamento da pessoa, né? E muitas vezes para o sucesso, né? Coisas que o atleta ele está sentindo dor, mas ele fala assim: não, isso daí deve ser frescura, isso daí deve ser alguma, né? Eu sou melhor que isso, não é possível que eu tô com dor, não é possível que eu tô cansado, né? E, obviamente, precisa de alguém dando aquele feedback, falar, ó, calma, segura, empurra. Obviamente, Sim, sim. tem muitas vezes, né, eu me lembro de situações que eu estava treinando, né, saía bolha. Vou contar uma outra história. Eu fui fazer um campeonato brasileiro, né, de atletismo, primeira prova, 3.000 com obstáculos. Pumba, sai lá na frente. No primeiro obstáculo, enfiei o pé. Nunca aconteceu comigo. Enfiei o pé de trás no obstáculo. O obstáculo pesa 80 quilos. Você bater o pezinho ali, só se for, mesmo que seja a pontinha, cara no chão. Já era. A hora que eu levantei, os caras tinham sumido já lá para frente. Resultado, quinto lugar. Mifo, né? Daí eu falei assim, bom, o que, que eu vou fazer aqui, né? Ranzani era um grande corredor de 3.000 com obstáculos, né? Alguns anos atrás. Aí. Mas eu tô ali, né? O pé ficou inchado um pouquinho, ficou meio a pele ali onde bateu ficou escurecida, tal, deu um hematomazinho, blá blá blá. E eu tô lá no outro dia, chinelinho, tal. Daí apareceu meu técnico, né? Tava perto do horário da prova. Daí ele falou assim: cadê, né? Por que você não está aquecendo? Assim, falei, pô, olha o meu pé aqui. Ele falou assim, já para a prova. Resultado, doeu uma volta e meia, 2 voltas. Fiz meu melhor tempo do ano. Então, nos 5.000, né? No dia anterior, caí no 3.000. No dia seguinte, melhor tempo dos 5.000, né, do ano para mim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o técnico
precisa estar ali, às vezes para soprar, né, para alisar, mas às vezes para bater também, porque, né, o resultado do treino, quando o técnico está junto, principalmente no intervalado, é uma coisa, né? Quando ele está sozinho, é outra. Não é verdade? Com certeza, muda totalmente, né? A dinâmica é outra, né? Que coisa A dinâmica é impressionante. outra. Então, aí É, está nesse. a mente, né? A nossa mente, né, Sérgio? A mente, eu tenho estudado muito, né, essa parte mental, não em virtude do que está acontecendo aí com o Eliud, que é um cara que vem se preparando há 20 anos, né? Mas vocês reparem o que tem acontecido com a prova da maratona através desse cara é inacreditável. Não é somente o treino do cara, né? Tem alguma coisa por trás e eu atribuo muito isso à parte mental que ele está se preparando muito, né? Ele se prepara demais mentalmente. É, Lê muito, né? a- Lê muito. eu fiz até um post sobre a prova dele na maratona na Olimpíada, né? Ele sobrou, né? Ele correu, ele tinha corrido para 2 horas e 4, né? Na Olimpíada, na prova da Holanda, e daí ele em abril, e daí em julho ele correu a Olimpíada, né? 4 minutos mais lento por causa do calor, etc. Mas Claro, claro. ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eu acho que é aí que E está o aí, segredo. e aí aqui, ó, a É. mente, né, controlando tudo, né? E se você vê o que ele, as parciais de 5.000 que ele fez agora na, 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 em Tóquio, foi justamente isso. É o cara que está ali naquele ritminho, ele só espera os caras irem saindo sozinhos para fora e Não continua se naquele apavora, batidão, não se não se apavora, apavora, né? e mantém a Fundamental, constância dele. não se empolga, né? Frio, né? E obviamente com uma determinação que, né, a gente nem conhece muito bem, mas conversando com o fisiologista dele, o Andrew O Jones, né? Andrew, É, você vê que, na verdade, não é uma preparação só fisiológica mesmo, né? E é um cara que vem fazendo a coisa certa há muito tempo, como você colocou, né? Ele é um cara que começou nas provas de 5 e 10, né? Nunca foi o melhor no 5 e 10, né? Nunca foi campeão mundial nem olímpico, até porque, talvez por causa de não ter uma capacidade anaeróbica muito elevada, mas é o cara perfeito para maratona. É ou não é? sim, exatamente. Engraçado, eu vou trazer um fato aqui. Esse final de semana eu assisti uma outra live que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, em termos de treinamento, mas é justamente essa parte da evolução, né? Era uma live sobre desenvolvimento de carreira e tal. E aí teve uma parte que o rapaz falou assim: melhore 1% por dia durante um ano. Então, no final do ano, você tem quase 37, 40% de melhora por ano naquilo que você se escolhe a fazer. Então, se você pegar um cara como o Eliud, ele evoluiu por dia 1%, daqui a pouco ele passou para 2% por ano, né, cada dia, e esse percentual que, em vez de ser 40, 37% no ano de melhora, ele conseguiu subir o sarrafo. Então, você vê um cara com 15, 20 anos de carreira, o que ele fez? Disciplina, né? Todo dia ele saiu de 1%, foi para 2%. Passar de cada ano, por dia ele evoluiu de 1% a mais. Então ele é o cara que ele é hoje, não porque ele está fazendo aqui agora, mas ele plantou a semente há 15, 20 anos atrás com o seu treinador. Então é processo, né? E uma coisa que é fundamental a gente entender, gente, na questão do treinamento, principalmente de um cara de elite, é que a gente pensa, é um talento, né? É um, né? Nasceu para aquilo. Tudo bem, tem um percentual genético violentíssimo. Mas se você pensar no que ele come, né?
E na vida regrada que ele leva, né? Com certeza ele não bebe o que estava aqui dentro, né? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Ele dedicou uma vida inteira voltada ao alto rendimento, né? Então, Desculpa, Sam. não pode falar, meu querido. Não, então, a gente está falando do alto rendimento, mas isso se aplica a qualquer um. Olha só, olha, eu fiz um post bem bobinho, né? O post lá do prédio, né? Não sei se você viu da implosão lá. Eu até dei uma curtida lá. Achei fantástico. Gente, é o básico. A tua vida é o que você come e é aquilo que você faz de exercício. Nós evoluímos para isso. É Se 1% você por dia. 1%. 1% Faz por dia. 1%. Se É isso você aí. deixar de lado essa questão do exercício e da alimentação, tá? Acabou. O teu prédio vai cair, não tem jeito. Nós não fomos, né? Geneticamente, nós não fomos preparados para essa vida boa e fácil que nós temos hoje. Tá? Exatamente. Exatamente. São 85 mil gerações, 85 mil gerações, desde o Australopithecus afarensis, fazendo muito exercício e passando fome. E hoje nós estamos nessa mamatinha aí, né? Então, é difícil você realmente, né? Eu perguntei hoje para os meus alunos na sala de aula, quantas horas, né? Olha no seu celular, quantas horas você passou na internet, né? Por dia na semana passada. 6, 7, 8 horas. Aí não tem jeito, né? Então, e comendo o que tiver pela frente. Obviamente que a culpa não é só da pessoa, né? A culpa é muito mais do ambiente que nós estamos vivendo, mas isso é conversa para outra hora, tá? Nós estamos quase batendo o nosso horário aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Vale a pena andar de bike para complementar o treinamento de corrida? Vale. Vale não só bike, mas a natação, vale a pena nadar. Por que vale a pena? A questão da variabilidade, né? Porque isso aqui, ó, o treinamento diário, ele é estressante, né? Então, até os atletas de elite, eu uso a corrida dentro d'água, vai nadar, vai fazer caminhada de 1h30. O Robinho adora caminhar, período de base dele. Eu boto caminhadas de 1 hora, 2h30, vai para a montanha, vai lá com o lanchinho e vai embora. Sobe e desce. 2h30, cara, caminhando. A escola japonesa usa muita caminhada, né? E eles têm os maratonistas meio interessantes lá, hein? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o entender o que você está fazendo naquele momento na sua preparação, né? É a mesma coisa eu pegar ferro ali, ficar com a carga levezinha e fazer 100 repetições, né? Para aquela pessoa, pô, ela é feliz da vida, mas para outra não. Né? Então, novamente, a questão da individualidade e de saber o que você está fazendo com aquela pessoa, né? Qual a necessidade que ela está tendo naquele momento. Né? Então, assim, eu sou a favor de pedalar, sim. Claro que respeitando ali a individualidade da pessoa e também saber o que se ela gosta, né? E dentro do treino aí que eu prescrevo também. Muito bem. Você pegou um corredor recreacional para 5 e 10. Quantos treinos você dá por semana para ele? Então, Sérgio, aí depende do que ele está querendo, né? Do que ele está querendo. Todo mundo quer melhorar a performance, melhorar o pace.
Aí eu digo para ele, olha só, daqui a tanto tempo que você vai melhorar a pace. Eu já chego logo e me posiciono, né? Porque muitas das vezes a pessoa chega com aquela ânsia, eu quero fazer isso para tanto, porque eu estou assim, o meu colega já está ali. Falei assim, olha só, você me desculpa, mas a minha forma de trabalhar é essa, e eu explico tudo. Todo mundo quer, todo mundo quer ganhar do amigo, né? É a receita de bolo, né? O cara vê lá outra pessoa fazer, mas não entende que a fisiologia do outro é diferente da minha, né? Eu sou diferente de você e assim vai sucessivamente. Cada um tem a sua história dentro do treino. E aí tem uma coisa muito legal e muito simples, né? Não pegue planilha da internet para seguir, pelo amor de Ah, Deus. isso aí, meu Deus, É a maior fonte de lesão que existe, exatamente. né? Enfim, eu ia falar uma coisa aqui, mas Pode falar, pode falar. na questão da blogueiragem, né? Isso daí a gente já viu aí que tem muito, né? Muita coisa. Pessoas que não têm cientificidade nenhuma, nunca treinaram ninguém ou nunca botou um tênis para saber o que que é, né? Uma dinâmica de carga, não sabe, enfim. E aí começam a pregar determinadas coisas que só porque entrou na moda da corrida, e essa é uma bandeira que eu levanto muito, né? Tanto para os profissionais que estão se formando agora, os que já estão, nós temos que nos posicionar, porque nós estamos há muito tempo nesse mercado e a gente observa muita coisa que está tomando um rumo que não é legal, né? Eu daqui a pouco eu estou parando, né? Mas assim, eu quero que dar minha contribuição para que a pessoa que quer estudar e quer seguir essa carreira, ela seja melhor do que eu. E não caia no erro de que muitos caem aí, né? De fazer certas atrocidades aí com as pessoas, né? O que eu falo sobre isso é o seguinte: em primeiro lugar, é fundamental que a gente faça mais comunicação, né? É. Nós nos comuniquemos mais com as pessoas no sentido de é, passar mensagens, né? E outra mensagem que eu gosto de dizer para as pessoas, né, para os meus alunos, por exemplo, é o seguinte: dá para viver muito bem com a educação física falando a verdade. Educação física, fisioterapia, nutrição. Você não precisa enganar ninguém, né? Não. É, Tem né? espaço para todo mundo, né, Sérgio? Tem espaço na verdade, tem espaço para as pessoas falando a verdade, né? Me chamaram uma vez para o UOL para fazer uma reportagem sobre EPOC. Eu falei para a repórter, ó, vai dar problema esse negócio aí. Ela falou, mas por quê? Porque eu falei assim, porque eu vou falar a verdade, né? Resultado, do outro lado, tava ali alguns Uhum. blogueiros, né, e tal, falando que o EPOC, você faz 15 minutos de exercício e está resolvido pro resto da vida, né? 3 dias ali sem fazer nada, sossegado, gastando gordura. Resultado, a editora do UOL, né, chamou a repórter e falou assim, olha, tira esse Sérgio Gregório aí, porque, né, não vai dar certo, né? Então, esse é o ponto, né? É possível a gente é, fazer a coisa acontecer sem necessariamente precisar falar mentira, tá? As pessoas querem orientação, as pessoas precisam. É óbvio que todo mundo espera um milagre acontecer, né? E eu coloquei no meu post lá, não existe atalho, né? É simplesmente exercício e qual exercício? Qualquer um que você fizer, né? Que tenha gasto energético, está ótimo, né? Exercício e alimentação adequada. Acabou o problema, né? E Boa aí, noite, Piazza. e não só isso, né, Sérgio? Muitas das vezes a gente falando até da performance, né? Você vê o próprio Bolt, né, se preparou durante anos para poder melhorar X segundos, né? Então,
Isso não é só na nossa vida diária, mas também no alto rendimento, nem qualquer outra coisa. Às vezes você tem que se preparar para ver um pouquinho de melhor. E o estudo é a mesma coisa, né? Você tem que estar se preparando para que aquele momento profissional, quando você tiver uma baita da oportunidade, vai acontecer. Ou seja, para você atender uma pessoa, né? Você começar a atender seu grupo de atletas ou criar um projeto seu que você vai tocar, investir em conhecimento, investir em preparação. Eu falo isso por mim, né? Eu investi muito na minha carreira e o meu momento chegou, né? E ainda continuo estudando até hoje. Então, o processo é contínuo, né? Né? Eu falo para o pessoal, dá treino aí para... Se você está sem fazer sem ter o que fazer, junta, né, a terceira idade do seu bairro aí e vai caminhar com esse pessoal. Eles vão te pagar, entendeu? Exatamente, Faz um grupo de exatamente. 50, 100 pessoas do bairro. Essas pessoas precisam de segurança, precisam de tranquilidade. Fica espetacular. Próprio prédio, condomínio, né? Você começa a divulgar o teu trabalho e comece com um, E né? acabou, Eu também eu comecei com um atleta e depois eu já tinha um grupo, né? Enfim. Então a gente tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. e outra coisa, você foi atrás das maiores referências do atletismo mundial, aprendeu com eles, está aprendendo com eles, eles estão aprendendo com você, estão trocando informação, e é assim que a coisa evolui, né? Sim. E Sérgio, isso você tocou no assunto porque assim, quando você acredita, não é que eu acredite no meu sonho, né? Mas assim, eu acreditei no meu sonho de verdade e acabei investindo em mim, né? Eu fui em busca de um sonho, paguei passagem, arrumei, fiz todo o processo para poder que eu tivesse lá junto com o Canova e dali as coisas começaram a clarear dentro da minha profissão a nível internacional. E eu entendi que tudo que eu fiz ao longo do meu processo de formação não foi em vão. Os cursos que eu fiz, desde o curso que eu achei que era o mais simples e nunca foi. Porque as coisas, no final de tudo, elas se conectam, né? Então, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui agora, eu estou aprendendo muito com você. Não, Então, o aprendizado ele é constante, né? Então, daqui a pouco eu vou estar encontrando com as pessoas que estão assistindo a live aqui em outro momento e a gente vai formando uma rede de conhecimento. E eu aprendo todo o tempo, eu aprendo com os meus atletas, aprendo com os meus mentores, com meus professores, né? Eu estou aprendendo aqui com vocês. E você tem que estar. Eu gosto muito de uma frase de uma palavra do Bernardinho, learn mode, né? Você tem que estar sempre em modo aprendizagem, porque você está naquele macroambiente, um ambiente de competição, um ambiente acadêmico, ou dentro da sua casa, você está aprendendo, né? Eu aprendo com meus sobrinhos, né? Eu aprendo com todo o ambiente, eu sempre me coloco no modo aprendizagem. O que eu posso estar tirando daqui, né? O que eu tô levando desse local, né? Férias, pô, o que eu tô levando aqui? E a gente vai levando, vai agregando esse conhecimento à sua vida, né? Jorginho, qual que é o seu Instagram? Conta aí para mim. Treinador Jorginho Silva, meu Instagram. Então presta atenção, anota no papelzinho, memoriza aí. Treinador Jorginho Silva. Silva. Vai lá e segue esse menino, né? Porque ele é o treinador hoje de atletas de altíssimo rendimento no Brasil. É uma referência na área, tá? É uma pessoa que nós precisamos seguir, né? Porque ele está treinando aí as feras, né, do Brasil. Então, faça o favor de seguir esse cara, tá? E eu acho que nós conversamos bastante, né? Eu queria te agradecer muito essa participação, negócio muito bacana, né? Muito legal a gente estar conversando. Vamos trazer
Vamos tentar repetir essa dose de conversa aí. E eu normalmente eu não tenho a tendência, né, de salvar as lives, mas eu queria te pedir aí, né, para para salvar essa porque eu acho que ficou muito legal, tá bom? Então, Sérgio, não, sem problema, pode salvar. Aprendi muito hoje com você, né? Eu ficaria aqui mais uma hora aqui porque é muito. Eu me sinto à vontade, né? A gente sente à vontade porque é como se fosse um bate-papo, né? Um bate-papo dentro daquilo que a gente acredita, do que a gente gosta, do que a gente estuda, do que a gente pesquisa, né? Levar um pouco dessa minha experiência aí para compartilhar com as pessoas, porque não faz sentido nenhum a gente estudar e não compartilhar, Com né? A certeza. gente está aqui para poder fazer com que as pessoas também evoluam e, e assim, a gente só vai ter um país potente na nossa modalidade se nós tivermos mais jardineiros capacitados, né? Quando eu quero dizer isso, eu fazendo uma analogia a ter mais treinadores, né? Porque você pode ser um treinador, igual você colocou, um treinador no seu bairro, um treinador dentro da escola, né? Treinador, educador, né? Com objetivos, com pesquisa, com ciência. Então nós temos que ter mais treinadores nesse país e reverberar, compartilhar o conhecimento é minha missão. Eu tenho isso comigo E dá para de viver disso. compartilhar. E dá para viver disso, exatamente. Exatamente. Gente, boa noite, grande Boa noite, abraço. Sérgio. Grande abraço, Jorginho. Muito obrigado pelo seu tempo, pela Obrigado, sua cara. Obrigado, participação, viu? tá? Muito obrigado a todos vocês que estavam presentes, porque vocês fizeram com que a coisa acontecesse. Grande abraço ao Piazza e vamos que vamos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Prazer aí, viu?